Na pacata cidade de Santa Clara, Pedro, um escritor em busca de inspiração, chega à procura de um novo começo. Ele aluga uma antiga casa de fazenda nos arredores, cercada por uma vasta plantação de milho. Logo que se instala, eventos estranhos começam a ocorrer. Objetos desaparecem e reaparecem, e sombras se movem nos cantos de seus olhos. Pedro começa a pesquisar sobre a história da cidade e descobre lendas antigas sobre o Saci, uma entidade travessa que habita a plantação. Ele tem encontros assustadores com o Saci durante a noite, mas seus amigos e vizinhos não acreditam nele. O Saci faz uma oferta a Pedro, prometendo sucesso e fama em troca de sua alma. Pedro recusa, desafiando o Saci. O Saci lança uma série de provações e desafios para testar a coragem de Pedro, incluindo pesadelos aterrorizantes e ilusões assustadoras. Pedro encontra aliados improváveis na cidade, pessoas dispostas a ajudá-lo a enfrentar o Saci. Ele descobre a verdade sobre o vínculo entre o Saci e a plantação de milho, e a terrível origem da criatura. Pedro e seus aliados enfrentam o Saci em uma batalha épica no coração da plantação, usando magia antiga e coragem para lutar contra o mal. Com um último esforço, Pedro consegue aprisionar o Saci, mas o mal que ele representava ainda não foi totalmente derrotado. Santa Clara celebra a aparente derrota do Saci, mas Pedro sabe que a batalha está longe de terminar. Ele percebe que o Saci deixou um legado de medo e escuridão que continua a assombrar a cidade, e que ele próprio pode não ter escapado ileso da batalha. Enquanto isso, na escuridão da plantação de milho, o Saci aguarda pacientemente por uma oportunidade de se libertar de sua prisão e recuperar sua vingança. Pedro enfrenta o desafio de recomeçar sua vida em Santa Clara, sabendo que o perigo ainda está presente, mesmo que não possa ser visto. Pedro, ainda abalado pelos eventos sobrenaturais que testaram sua coragem, decide mergulhar mais fundo na história obscura de Santa Clara. Ele procura por anciãos na cidade, pessoas que guardam segredos antigos e conhecem as lendas que foram passadas de geração em geração. Ao conversar com esses moradores mais antigos, Pedro descobre relatos perturbadores sobre os encontros passados com o Saci. Alguns contam histórias de travessuras inofensivas, enquanto outros compartilham experiências aterrorizantes de perseguições pela entidade sombria. Enquanto isso, a plantação de milho, antes palco de batalhas entre Pedro e o Saci, permanece envolta em uma atmosfera de mistério e medo. Os moradores evitam a área durante a noite, temendo o retorno do Saci ou de outras criaturas sinistras que possam habitar os campos sombrios. Pedro sente o peso do segredo que a cidade carrega. Ele percebe que as histórias sobre o Saci não são apenas lendas folclóricas, mas sim memórias vivas de eventos que moldaram o destino de Santa Clara. Determinado a desvendar os segredos ocultos, Pedro continua sua investigação, vasculhando antigas bibliotecas e arquivos da cidade em busca de pistas sobre a verdadeira natureza do Saci e seu propósito naquele lugar. No entanto, quanto mais ele descobre, mais se dá conta de que algumas verdades são melhor deixadas ocultas. Há forças além da compreensão humana em jogo, e desafiar essas forças pode ter consequências devastadoras. Enquanto Pedro mergulha cada vez mais fundo no mistério do Saci, ele se vê confrontando não apenas o mal que habita a plantação de milho, mas também os próprios demônios interiores que o assombram. O que Pedro descobrirá em sua busca pela verdade? Será que ele encontrará uma maneira de desvendar os segredos sombrios que assombram Santa Clara? Ou será que ele despertará forças que não pode controlar? A jornada de Pedro está apenas começando, e o destino da cidade e de seus habitantes está nas mãos de um homem determinado a enfrentar os horrores que se escondem nas sombras. Enquanto Pedro continua sua busca pela verdade, ele se vê cada vez mais envolvido em uma teia de mistério e intriga. À medida que ele escava mais fundo, segredos antigos começam a emergir, revelando uma história sombria de pactos feitos há séculos atrás. Ele descobre que a plantação de milho é mais do que parece à primeira vista. Sob sua superfície tranquila, há uma rede de túneis e câmaras subterrâneas, escondendo segredos que remontam aos primórdios da colonização da região. Conforme Pedro explora essas antigas passagens, ele se depara com artefatos antigos e inscrições misteriosas que indicam uma conexão profunda entre a plantação e forças sobrenaturais além da compreensão humana. Ao mesmo tempo, eventos estranhos continuam a assombrar a cidade de Santa Clara. Pessoas desaparecem misteriosamente durante a noite,
e rumores de avistamentos do Saci se espalham como fogo selvagem entre os moradores. Pedro percebe que está correndo contra o tempo para desvendar o enigma do Saci antes que seja tarde demais. Mas quanto mais perto ele chega da verdade, mais ele percebe que o mal que enfrenta é muito mais antigo e poderoso do que jamais imaginou. Enquanto luta para encontrar respostas, Pedro se vê obrigado a confrontar seus próprios medos e fraquezas. Ele é assombrado por visões do passado e atormentado por dúvidas sobre sua própria sanidade. No entanto, ele encontra forças inesperadas dentro de si mesmo, uma determinação feroz que o impulsiona para a frente, mesmo quando tudo parece perdido. Com a ajuda de seus aliados, Pedro se prepara para um confronto final com o Saci, sabendo que o destino de Santa Clara e de todos que ama está em suas mãos. Mas o que ele descobrirá quando finalmente desvendar o mistério do Saci? E ele será capaz de enfrentar o mal que se esconde nas sombras sem sucumbir à escuridão que o rodeia? Continue a jornada de Pedro e descubra as respostas para essas perguntas e muito mais conforme ele se aproxima do clímax emocionante de sua busca pela verdade. Com determinação renovada, Pedro mergulha ainda mais fundo nos segredos da plantação de milho e do Saci. Ele se vê em um labirinto de pistas e enigmas, onde a linha entre o real e o sobrenatural se torna cada vez mais tênue. À medida que Pedro avança em sua investigação, ele encontra resistência de forças que prefeririam que os segredos do passado permanecessem enterrados. Ele é ameaçado e intimidado, mas sua determinação só se fortalece diante dos obstáculos que enfrenta. Em sua busca pela verdade, Pedro descobre que a história da plantação de milho está entrelaçada com a história de Santa Clara de maneiras que ele nunca imaginou. Antigos pactos e sacrifícios foram feitos para garantir a prosperidade da colheita, mas a um preço terrível. À medida que Pedro desvenda os segredos do passado, ele se vê confrontado com a verdadeira natureza do Saci. A criatura não é apenas uma figura folclórica, mas sim uma manifestação de forças ancestrais e sombrias que se alimentam do medo e da dor. Determinado a acabar com a ameaça do Saci de uma vez por todas, Pedro se prepara para um confronto final. Ele reúne seus aliados e se arma com conhecimento antigo e poderes recém-descobertos para enfrentar o mal que assombra Santa Clara. À medida que a batalha se aproxima, Pedro enfrenta seus próprios demônios internos. Ele é assombrado por dúvidas e medos, mas encontra força na amizade e na coragem daqueles que o apoiam. Finalmente, chega o momento do confronto final. Na escuridão da plantação de milho, Pedro e o Saci se enfrentam em uma batalha épica de vontades. Feitiços são lançados, poderes são desencadeados e segredos são revelados em um turbilhão de ação e emoção. No final, Pedro emerge vitorioso, mas não ileso. Ele sabe que o mal ainda está lá fora, à espreita nas sombras, esperando por uma oportunidade para retornar. Mas ele também sabe que enquanto houver aqueles dispostos a lutar contra ele, nunca será capaz de prevalecer. Com a ameaça do Saci finalmente contida, Santa Clara pode finalmente encontrar paz. Mas Pedro sabe que o mal nunca desaparece completamente e que ele estará sempre vigilante, pronto para enfrentar qualquer desafio que o futuro possa trazer. E assim, a história de Pedro e o Saci chega ao fim, mas sua lenda viverá para sempre nos corações daqueles que testemunharam sua coragem e determinação diante das trevas. E assim, chegamos ao final de mais uma jornada pelas sombras do desconhecido, explorando os recantos mais assombrosos do mundo do terror. Esperamos que vocês tenham desfrutado das histórias arrepiantes que compartilhamos aqui, e que cada conto tenha deixado uma marca indelével em suas mentes. Se você ainda não se inscreveu no canal Rota do Terror, não perca mais tempo. Inscreva-se agora e junte-se à nossa comunidade de amantes do terror. Ao se inscrever, você terá acesso a novos conteúdos assustadores todas as semanas, entregues diretamente à sua caixa de entrada. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para garantir que você nunca perca um novo vídeo ou conto de terror. Afinal, quem sabe que horrores podem estar esperando na próxima esquina? Ative o sininho agora e esteja pronto para enfrentar o desconhecido.